Alvíceras, Bíblia de Navarra, Introdução ao livro de Gênesis. Hoje veremos a composição do livro de Gênesis. Para levar a cabo a revelação de si mesmo, Deus guiou uma profunda reflexão no meio do seu povo eleito acerca das origens. Muitos dos povos vizinhos também haviam pensado sobre isto e, para tentar explicar as realidades que escapavam à sua capacidade de expressão ordinária, haviam criado muitos mitos acerca da origem do mundo e do homem, assim como das primeiras etapas da história humana. Os autores sagrados, ou seja, os hagiógrafos, fizeram uma seleção dos elementos literários que podiam servir para explicar de modo adequado e inteligível a mentalidade de seus contemporâneos, a mensagem de fé que queriam transmitir por meio de seus escritos ao povo de Israel e, através de sua experiência religiosa, a toda a humanidade. Na história das origens, se diferenciam com bastante claridade textos com características literárias próprias que permitem enquadrar-se ou enquadrá-los nas tradições javista e sacerdotal. Então, o que o comentarista está dizendo é que, especialmente, na parte de Gênesis, que trata das origens, ou seja, de Gênesis 1 a Gênesis 11, o que temos ali é quase que somente textos que podem se enquadrar nas tradições javista e sacerdotal, ou seja, não contemplando, portanto, as outras duas tradições, a eloísta e a deuteronomista. Lembrando que a Bíblia de Navarra, assim como a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia que leva em conta a tradição, a teoria da hipótese documentária ou teoria das quatro fontes. Ademais, da linguagem, além da linguagem simbólica habitual no Oriente Próximo, na história das origens se encontram outros elementos literários provenientes de antigas tradições locais, Mesopotâmia, Canaã, cujo significado se tem ampliado a toda a humanidade. Assim mesmo, se encontram listas genealógicas nas quais se quer mostrar como a humanidade se foi multiplicando até povoar a terra inteira. Então, aquele monte de genealogias que se vê lá em Gênesis 1 a Gênesis 11 serve para isto, a este propósito, explicar, mostrar como a humanidade foi se multiplicando até povoar toda a terra. Por isso que você vê pessoas vivendo 900 e poucos anos, 700 e poucos anos. É claro que muito dificilmente, não dá para provar que sim nem que não, mas é muitíssimo, mas muitíssimo, mas é claro, evidente, provável que ninguém viveu 900 e poucos anos, 700 e poucos anos, coisa alguma, né? E sim que aquilo ali tudo faz parte apenas do intento, da intenção comunicativa do autor de preencher, né, os anos, esse espaço, esse hiato temporal com a vida de patriarcas, com a vida de chefes, de clãs, de famílias, de fratrias, que são nomes do conhecimento das pessoas daquela religião, daquela comunidade.
Com esses materiais se cobre um espaço de tempo que vai desde a origem do mundo até a época de Abraão, com sua disposição atual, no princípio da Bíblia. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis são como uma introdução para apresentar a figura de Abraão, com quem, segundo o livro, a história toma um novo giro marcado pela chamada de Deus e a obediência do homem. Então, veja, os 11 primeiros capítulos acabam servindo, né, ao propósito também, não somente, é claro que os 11 primeiros capítulos, eles têm uma independência em relação aos outros 39 capítulos, né? Isso é evidente, claro. Só que os 11 primeiros capítulos também têm um segundo propósito, um propósito menor, a saber, servir de esteio para apresentar um dos grandes personagens, se não o grande personagem, do Antigo Testamento, ou do Gênesis, pelo menos, que é Abraão. É claro que, como eu já disse, algures, se não me engano, no comentário que eu fiz ao capítulo 37 de Gênesis pela Bíblia de Jerusalém, que é uma outra playlist nossa, um outro curso que nós temos, se não me engano, lá, naquela ocasião, eu afirmei que Jacó é o principal personagem do livro de Gênesis. E eu mostrei isso lá porque Jacó realmente ocupa cerca de 24, 25 capítulos dos 50, né? Então, de Gênesis. Então, Jacó ocupa metade do livro, né? E Jacó ele faz esse elo entre os patriarcas, Abraão e Isaac, e as tribos, ou seja, a fragmentação, né, dos patriarcas em tribos menores, em patriarcas menores, porque de Jacó vêm as 12 tribos, não é isso? Então, Jacó, para mim, creio que seja o principal, sem dúvida nenhuma, o principal personagem do livro de Gênesis. Abraão, ele talvez não seja o principal personagem do livro de Gênesis, mas ele, curiosamente, ele acaba sendo um dos principais personagens do Antigo Testamento, porque Abraão vai ser o tempo inteiro retomado, né, mencionado pelos demais profetas, e também até no Novo Testamento será muito mais citado do que o próprio Jacó, né? Então, Abraão e Jacó, juntamente com Moisés, são para mim, e o rei Davi, claro, são para mim os três principais personagens de todo o Antigo Testamento. Então, Abraão, por ser o pai de todos na fé, o primeiro patriarca, o primeiro a ser chamado, né, com essa missão especial, com promessas. Depois, sem dúvida nenhuma, Jacó, Jacó por ser digamos assim, o pai das tribos, dele sairão as tribos, né? E Davi, por ser aquele grande, o rei dos reis, né? O grande rei, o mais famoso rei, aquele que unificou os reinos e tal. Mas isso não é objeto do nosso estudo aqui. Voltemos para o livro de Gênesis. Por sua parte, as narrações patriarcais do Gênesis recorrem a tradições orais de caráter muito diverso. Encontramos relatos familiares, épicos e poéticos que descrevem acontecimentos cuja realidade histórica não é possível contrastar com outras fontes. Sem embargo, refletem o ambiente, costumes e condições do segundo milênio antes de Cristo, época em que viveram os patriarcas. Então veja, segundo milênio antes de Cristo, então 1000 e qualquer coisa. Já vimos que na última aula nós estamos falando ali, segundo os comentaristas da Bíblia de Navarra, de 1800 a 1700, quando Abraão teria chegado.
a Canaã, né? Mas, segundo outros datantes, né? Segundo outras Bíblias, estipulam outra data, como a Bíblia de Jerusalém e outras que tais, que vão recuar, né? Aí a data para o século XIII, século XIV, século XV e não século XVIII antes de Cristo. Em outras passagens, encontramos relatos que refletem um contexto cultural, ou seja, narram feitos relacionados com lugares de culto de Canaã, como Betel, Hebrom ou Siquém. Nessas narrações se dava explicação do caráter sagrado de um determinado lugar pela sua vinculação com algum patriarca ou com algum nome ou manifestação de Deus. Com estes e outros materiais literários de tradição oral antiquíssima, se elaborou a história dos patriarcas, recorrendo também e acomodando antigas peças poéticas como as bênçãos de Jacó. Então veja, esse parágrafo aqui é importantíssimo, né? Os comentaristas da Bíblia de Navarra acertam na mosca. Isso tudo aqui explica a composição, em pouquíssimas palavras, como é a composição literária do livro de Gênesis. É uma colcha de retalhos, já expliquei bastante sobre isto no nosso comentário ao livro de Gênesis, pela Bíblia de Jerusalém. E aqui os comentaristas da Bíblia de Navarra, eles acertam bem na mosca. Eu vou repetir. Essas narrações dão explicação do caráter sagrado de um determinado lugar. Que narrações ele está aludindo aqui, o comentarista? Ele está falando das narrações individuais dos chefes de clãs, de patriarcas, né? Ou seja, se você voltar, olha o que ele vai dizer. Em outras passagens, encontramos relatos que refletem um contexto cultural, ou seja, narram feitos relacionados com lugares de culto de Canaã, como Betel, Hebrom ou Siquém. Ou seja, nos locais Betel, Hebrom, Siquém e outros em Canaã, eram conhecidas histórias, né, de feitos religiosos, feitos heróicos, né, histórias que serviam de apanágio da cultura local que serviam como identidade daquelas pessoas, né, que dava liga, dava união entre aquelas pessoas, era um vínculo identitário daquelas pessoas, tais narrativas. Então você tinha lá o que o Jacó fez em Betel, o que o fulano fez, o Abraão fez no Carvalho de Mambré, o que o ciclano fez não sei aonde, o que o Isaac fez em Gerar. Então, veja, essas narrações, elas eram conhecidas em maior ou menor grau aqui ou ali, nesta região ou naquela, dependendo de onde, né, de onde era, de onde fosse. Então, o que ocorre? É por isso que você tem, por exemplo, você tem lá Isaac entrando em Gerara com a sua esposa e dando sua esposa para transar com o Abimeleque, rei de Gerara, ou de Gerar, né? E aí você tem uma história muitíssimo parecida que é Abraão entrando em Gerara e dando a sua esposa, Sara, para servir de lanche ao rei Abimeleque. Quer dizer, então Abimeleque comeu a esposa do Isaac, comeu a esposa do Abraão. Não, é que é a mesma história, só que numa determinada região de Canaã, ela era contada como aquilo tendo ocorrido ao Isaac e sua esposa. Em outra região de Canaã, aquela mesma história era narrada lá
tendo como personagem principal não Isaac, mas o Abraão, né? E ainda tem uma terceira, que é Abraão entrando no Egito e dando sua esposa como lanche ao faraó, né? Então veja, são 3 narrações de uma mesma história, né? Que pode até ter sido uma história em vez de história. Mas aí já também falamos sobre isto a exaustão, alhures, no nosso curso de Gênesis pela Bíblia de Jerusalém. Quem quiser, vá lá e sirva-se, né? Então, ele vai ter, o Gênesis, essa colcha de retalhos. Aí ele vai dizer aqui, todo esse material de tradição se configurou em forma de ciclos em torno dos personagens e lugares. E posteriormente, ao levar-se, né, a cabo a redação definitiva do Pentateuco, foi incluído no Gênesis. Ou seja, essas narrações todas individuais, né, eram narrações individuais, não vamos dizer individuais, né, porque e não é, né? Quem escreveu provavelmente foi uma pessoa. Geralmente quando alguém escreve alguma coisa, é uma pessoa escrevendo, né? Não tem lá 2, 3 pessoas que pegam na caneta, na pena, no lápis e escrevem lá com 3, 4, 5 mãos penduradas num lápis escrevendo. É uma pessoa que escreve. Então, deste ponto de vista, sim, é uma narração, é uma autoria individual. Mas é uma autoria coletiva ou vamos até chamar regional, porque é um texto que é produto de uma escola redacional, de uma cultura regional localizada de maneira estanque, numa região bem definida e com limites relativamente precisos. Então, o que acontece? Então, essas histórias, essas narrativas que pululavam, né, de maneira assim aleatória, meio aleatória, elas surgiam, né, meio que ao mesmo tempo, e não necessariamente em toda a Canaã, em toda a Mesopotâmia. Uma narrativa surgia, como eu falei, surgia numa região, né, sei lá, em Betel. Outra narrativa sobre uma outra coisa surgia, né, em outra região. E nessa outra região em que surgia esta narrativa, aquela primeira não era do conhecimento, não aparecia. E aí, com o passar do tempo, muitos anos depois, isso já provavelmente já ali na época do reino unificado de Israel, que é quando houve condições econômicas, sociais e culturais para se unificar todas essas narrativas. Inclusive, havia esse interesse porque o reino fora unificado. Então, junto com a unificação política, promoveu-se naturalmente a unificação também cultural, religiosa, né? Então, as divergências menores que existiam no culto a Javé, inclusive é outro tema para a gente debater mais tarde, existiu o Javé, né? Existiu o Elohim, o El, né? Então, ou seja, eram variações do mesmo Deus dos israelitas, né? Depois, com a unificação do reino, esse Deus também terá uma convergência para uma única figura. E aí ganhará, aí sim, uma única aparência, né? Uma única manifestação, né? Características bastante definidas dentro do povo de Israel. Ou seja, a unificação política proporcionando também a unificação cultural e religiosa, etc. Então, nessa época, estamos falando ali entre o século X ao século VIII, mais ou menos,
é que o Pentateuco teve uma redação. O Pentateuco foi composto, né? O que é o Pentateuco? O Pentateuco foi a reunião dessas narrativas todas. Você vê, o livro de Gênesis é a reunião de diversas narrativas que existiam oralmente e depois graficamente foram escritas, e depois de terem sido escritas e de maneiras separadas no tempo e no espaço, na hora de compor, de montar o Pentateuco, esses escribas, provavelmente do Império de Israel, né, ou seja, do Reino Unificado, pegaram todas essas narrativas conhecidas e afamadas no meio das tribos, no meio do reino, e montaram o livro de Gênesis. Montaram. Por isso é que essa coxa de retalhos. Depois você tem Êxodo, né? Mesma coisa com a Êxodo, também tem tradições diversas, são relatos também algumas vezes repetitivos. No próprio livro de Êxodo você tem certas repetições, né, de histórias. Quando você vai para Levítico, você já tem uma outra situação, que é um livro totalmente de tradição sacerdotal. E quando você vai para o Deuteronômio, é um outro livro que foi o último a ser colocado no Pentateuco, que foi achado, se não me engano, no tempo do rei Josias. Foi achado por acidente, né? Todo ele de tradição deuteronômica, né? Ou deuteronomista. E esse aí é o Pentateuco. Então pegaram tudo isso, juntaram isso já lá pelos idos do século IX, mais ou menos, e montaram o Pentateuco. É isso, entendeu? Isso aí que é o Pentateuco. Então, é o que ele diz aqui: todo esse material de tradição se configurou em forma de ciclos em torno dos personagens e lugares. E posteriormente, ao levar-se a cabo a redação definitiva do Pentateuco, foi incluído no livro de Gênesis. E é por isso que você tem na Bíblia de Navarra e também na Bíblia de Jerusalém títulos, né, que separam as partes do livro de Gênesis. Você tem assim, ciclo de Abraão, aí vai do capítulo tal até o capítulo tal. Aí você tem, no caso, o capítulo 12, ali até capítulo acho que, se não me engano, é capítulo 20 e poucos, né? Aí você tem ali ciclo de Isaac, aí depois vem ciclo de Jacó, que é do capítulo 27, se não me engano, até o capítulo 50, 49, um negócio assim. Depois você tem lá ciclo de José, entendeu? Então são ciclos, né? Pois bem, esses ciclos são pedaços, né? Separações que são feitas com base nesses relatos individuais, né? Soltos, que foram depois compilados para formar o livro de Gênesis. No lugar que ocupa este livro dentro do Pentateuco, mostra que a história narrada ainda tem valor histórico-religioso em si mesma. Está orientada para os acontecimentos que narrará o livro do Êxodo. Então veja, como o livro de Gênesis foi compilado, né? É a compilação de histórias que foi feita, por sua vez, por volta ali do século X ao século VIII antes de Cristo, já no Reino Unificado de Israel. Então, os acontecimentos narrados também em Êxodo e depois em outros livros mais recentes já haviam acontecido. Então, os seus autores, os seus organizadores, procuraram organizar os relatos do livro de Gênesis de maneira já tendo em mente o que vai acontecer no Êxodo, que é o personagem Moisés, a fuga do Egito e toda aquela coisa toda. Então, o que eles fizeram? Eles vão montando, e à medida que eles vão montando as narrativas, as histórias no Gênesis, eles vão fazendo isto tendo em vista, com vistas a desembocar nos acontecimentos do Êxodo. A história dos patriarcas se desenrola na terra de Canaã, que, por ser a terra prometida, constituía um ponto-chave da fé de Israel. Porém, devia pôr-se
em relação com outro acontecimento fundamental, a saída do Egito e a aliança do Sinai. A história de José cumpre essa função, ou seja, serve de ponto de união entre a história dos patriarcas e os acontecimentos que se darão no livro do Êxodo, que ele menciona aqui, a aliança do Sinai, né, a saída do Egito e depois a aliança do Sinai. Então, José faz essa ponte. José é a ponte entre Jacó e os demais patriarcas e Moisés. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo voltaremos com o ensino do livro de Gênesis. Até lá, se Deus quiser.